Se você é aquela pessoa bebia bastante e não ficava bêbado, você tem o gene do alcoolismo. Vocês podem falar do impacto do café fora do horário correto? Opa! Passei por um período de cansaço durante o dia até que um profissional mandou eu cortar o café. Mesmo dormindo 8 horas por dia, eu não descansava e ficava batendo cabeça. Isso é muito... com certeza, a gente deve... A taxa de café que seria ideal seria 2 xícaras por dia. E antes das 15 horas, tá? Então, essa coisa de cafezinho toda hora, o café, ele aumenta a produção de adrenalina, noradrenalina, dopamina, mas de uma forma muito pequena, por isso que ele vai tendo que tomar várias. E o que acontece é que você diminui a qualidade do sono, sim. E o que, na verdade, você fica ali preso é porque quanto mais cafezinho, mais acordadinho você fica. E você vai aumentando a dose. Então, naturalmente, os escritórios têm muito café, muita coisa assim, porque você vai se mantendo, né? Tanto é que quando, tô cansado, quero me exercitar. A minha Nutri, ela passa para mim um pozinho que tem pimenta, cafeína, não sei o quê. Realmente me dá uma ligada maior na hora de malhar. Mas entendeu? você só pode usar isso se for malhar, se eu for malhar. Exatamente. Isso e não faz nada. E agora você imagina você tomar... tomar... é só os velhos, cara. Vocês agora Ó o etarismo, mãe. Vocês treinam. Treina, é verdade. Então, assim, o que a Bia falou, no máximo até 3 horas da tarde, porque ele vai te deixando ligadão. Agora, tem gente que tem uma reação contrária. Tem gente que toma café e dorme. Pois é. Mas é raro. Não é a regra, tá? É raro. Teve um dia que eu tava passando no mercado, aí a moça veio e falou comigo assim... eu tava levando café lá de uma marca, ela falou, é maravilhoso, então, eu falei, a gente só tem que tomar cuidado, aí falei isso, até... Aí ela, eu não tenho nada disso, não, eu saio daqui desse mercado, chego em casa 10 horas da noite, tomo um café e vou dormir. Tem gente que é assim. Se você estiver cansadão, você dorme de qualquer jeito. Não, mas tem gente que não atrapalha mesmo, mas é raro. Não é a maioria. Não é a maioria. Ele mandou mais uma. Doutora Ana Beatriz, pode falar sobre o alcoolismo? Temos como saber se uma pessoa tem tendência a ser alcoólatra? Esses exames de linhagem genética realmente funcionam para detectar? Olha só, regrinha básica, assim, antes da linhagem genética para o alcoolismo. Se você é aquela pessoa que na juventude você bebia bastante, não ficava bêbado, você tem o gene do alcoolismo. Por quê? Porque o gene do alcoolismo é aquele que metaboliza mais rápido o álcool no fígado. Então, na realidade, essas pessoas raramente ficam de ressaca, raramente dão show ou fazem aquele alarde. E é justamente ao contrário. Essas pessoas falam assim, eu sei beber. E aí bebe mais. Então, ela vai só ter reação quando o fígado não tiver mais. Aí essa pessoa vai falhar. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito atento. Pessoas que bebem e não têm ressaca, bebem muito e não apagam, tem um gene. E tem uma questão genética nisso? Tem uma questão genética, sim. Um componente genético. O teste genético indica uma probabilidade, tá? Porque tem gente que tem o gene e não necessariamente desenvolve a dependência. E para tratar a abstinência e pronto? Dependendo do grau, sim. Não tem como. Tem coisas assim, álcool, crack... cocaína, tem coisas que se você rompeu a fronteira, você acionou genes de dependência, não tem outra alternativa. Não tem essa coisa, vou de reduzir. Não vai reduzir. Porque chega uma hora que o teu organismo já ele vai pedir mais e mais e mais e mais. É como se ele se acostumasse àquele efeito, o álcool, isso pode acontecer com açúcar também. Açúcar e álcool, açúcar vem da cana de açúcar, que gera álcool. Uhum. Então, assim, são muito parecidos. Muito parecidos. Então, o que vai acontecendo? Você aciona a área a gente chama de circuitos mesolímbicos no cérebro, que liberam dopamina, que te dá prazer. Então, você vai querendo cada vez mais. Por isso que, às vezes, você troca um pelo outro. Sim. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação
e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.